Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção da nossa revisão à contagem do tempo. Nós estamos fazendo a revisão, revendo ou vendo, para alguns alunos, as matérias do sexto ano, por conta daquele ano difícil que nós tivemos no ano passado. O que nós vamos ver agora é o tema contagem do tempo. Nós já tivemos o nosso texto explicando, fizemos um vídeo e agora vamos à correção das atividades. Eu peço a vocês que só assistam a esse vídeo, só olhem o nosso gabarito depois que vocês tiverem respondido, ok? Então vamos lá. Primeira pergunta aqui é o responda. Letra A. O que é calendário? O nosso texto que fala de tempo, ele traz informações sobre calendário. O que é o calendário? Então, a gente pode definir calendário como que calendário é uma forma criada pelos homens, e aqui entendendo homens, tá, gente? Como seres humanos, homens e mulheres. Então, o calendário é uma forma criada pelos homens para quê? Para contar a passagem do tempo. Vimos no nosso texto que existem vários calendários, não existe um só calendário. Ao longo da história foram criados vários calendários por vários povos diferentes e alguns deles ainda usados nos nossos dias. Nos nossos dias não há um só calendário. Existem povos, como por exemplo os judeus e os islâmicos, que têm calendários próprios. O nosso calendário, ele é um dos calendários. Ele pode ser até o mais utilizado no mundo, mas ele é um dos calendários. O nosso calendário, ele tem um nome. Como se chama? Letra B. Como se chama o nosso calendário? O nosso calendário é chamado calendário gregoriano. Por que gregoriano? É a segunda parte aqui da nossa perguntinha. Por que recebeu esse nome? Porque o nome homenageia, o nome é uma homenagem a quem? O nome homenageia o Papa, o chefe da Igreja Católica, a Igreja Católica que existe há milhares de anos, tem como líder um Papa. Eles tiveram vários e vários Papas, centenas de Papas ao longo dos séculos. Esse Papa era o nome que ele recebeu como Papa, era o Papa Gregório. Ele foi o 13º, Gregório, 13º Papa chamado Gregório, então Gregório XIII. Então, por que o nome homenageia o Papa Gregório XIII, criador desse calendário? Então, quem criou o calendário na forma como usamos hoje em dia, na organização dele, com os 12 meses do ano, com alguns meses com 30, outros com 31, fevereiro 28, a cada 4 anos 29 dias. Quem estabeleceu esse calendário foi o Papa Gregório. Mas um Papa estabeleceu um calendário para todos? Sim, porque lá no século XVI, quando ele criou esse calendário, o poder da igreja era muito grande, o poder da religião também era muito forte. Então, por isso a gente tem aí o nosso calendário sendo criado por um Papa e sendo seguido até os dias de hoje. E aí, por ter sido criado por um Papa, por ter sido criado por um povo que foi criado lá na Europa e depois se espalhou pelo resto do mundo, quando os europeus acabaram colonizando outros continentes, levaram a sua cultura e o seu calendário para outras partes do mundo, inclusive para o que viria a se chamar o Brasil. E aí eles eram cristãos,
Então, qual fato histórico foi escolhido para marcar o ano 1 do nosso calendário? A data mais importante, né, para eles, né, para a cristandade, seria o nascimento de Jesus Cristo. Então, o ano 1 desse calendário, qual fato histórico? Né? A gente lembrando também da aula passada, né? Fato histórico, o que é fato histórico? Né? Um fato histórico é um acontecimento importante do passado. Né? Então, o fato, né, histórico, que nomeia, né, que dá nome ao nosso calendário, é o que? É o nascimento, né? É o nascimento de quem? De Jesus Cristo. Ok? Letra D. Como a contagem dos anos está organizada em nosso calendário? Veja, o nascimento de Jesus Cristo ele não é o começo da história, não é o começo dos tempos. Antes de Jesus Cristo nascer, nós já tínhamos história, né? Então, essa contagem, né, do tempo no nosso calendário, ela está dividida em duas partes. Né? Como a contagem dos anos está organizada? Né? Está organizada a contagem dos anos em nosso calendário está organizada em antes e depois de Cristo. Né? Então, nós temos duas partes do calendário, os anos antes e os anos depois. Né? Os anos antes de Cristo são contados em ordem decrescente, como se fosse, né, do maior para o menor, como se fosse uma contagem regressiva. Né? E os números dos anos são acompanhados pelas iniciais, né, pelas siglas, né, AC. Né? O que é o AC? Né? Lembrando aqui o A, né, de antes e o C maiúsculo aqui de Cristo. Tá? Por que eles têm que vir acompanhados pelo AC? Para se diferenciar dos anos que vêm depois de Cristo. Aqui a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, olha, 3.500 antes de Cristo, né? 3.500 AC, né? São anos antes de Cristo. E, né, os anos depois de Cristo, né, o DC, são contados em ordem crescente, ou seja, do maior, ou melhor dizendo, do menor para o maior, tá? Então, quando a gente fala, estamos no ano 2021, né? Por que a gente está no ano 2021? Porque são 2021 anos depois do nascimento de Cristo. E por que a gente não usa do lado, né, do número lá do nosso ano? Por que a gente não coloca aqui, por exemplo, nosso cabeçalho não está 2021 DC? A gente não usa, né? Nós não somos obrigados, né, a colocar a sigla DC quando for depois de Cristo, somente nos anos antes de Cristo, que deve se colocar a sigla, no caso, AC. Explique o que é linha do tempo. Né? O que é uma linha do tempo? Né? A linha do tempo, então, a linha do tempo é a representação. O que é representação? Você tentar desenhar, você tentar visualizar, né? É a representação da passagem do tempo. A gente pode ver o tempo passando, a gente não consegue ver o tempo passando, né? A gente não vê o tempo passando na nossa frente. Então, a linha do tempo é uma forma da gente tentar visualizar essa passagem do tempo. Né? A linha do tempo, então, é a representação da passagem do tempo em uma linha reta. Né? Num desenho de uma linha, a gente faz a passagem
do tempo, né, dos anos passando. Né? Então, como que a gente pode fazer isso? Então, a gente vai pular aqui um pouquinho, né? Aqui no número 3, a gente tem organize os fatos da pergunta anterior e uma linha do tempo. A gente tem aqui um exemplo de linha do tempo que vai facilitar, né, para a gente entender melhor o que é isso, tá? Já chegamos lá. Letra F. Em quantos e quais períodos está dividida a história? Em quantos e quais períodos está dividida a história? A história está dividida em quantos? Em 5 períodos. E quais são? Quais os nomes desses períodos? O primeiro deles se chama pré-história. Nós vamos rever este ano. Depois a Idade Antiga, que também vamos rever. A Idade Média, que vamos conhecer esse ano, né, no 7º ano. A Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Né? Essas duas a gente vai estudar ainda em outras séries. Sendo que nós, na história, onde nós estamos na história? Nós estamos justamente nesse último aí, na Idade Contemporânea, ok? Calcule o século, né? O século, como é que a gente faz para saber o século de um ano? Calcule o século de cada um dos fatos históricos abaixo. Então, os fatos históricos, ou seja, os acontecimentos importantes do passado, eles têm data, né? Eles acontecem em um determinado momento da história. Então, aqui a gente tem os anos de alguns fatos históricos. A morte da rainha egípcia Cleópatra, né, uma das rainhas mais famosas da história, no ano 30 a.C. O ano 30 a.C., de que século é o ano 30 a.C.? Aí vamos lembrar aqui como é que a gente faz para descobrir um século de um ano. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Tirar os dois últimos algarismos. Então, o que a gente vai fazer? Tirar os dois últimos lá de 30. Mas como é que eu vou tirar os dois últimos algarismos de 30. Como é que eu faço isso? Se eu tiro os dois últimos algarismos de 30, o que sobra? Se eu tiro 3 e 0, o que sobra? Sobra nada, né? Não sobrou nada. Se eu tiro o 3, né? E se eu tiro o 0, opa, o que sobrou para mim? Né? Não sobrou nada, sobrou 0. E aí, o que a regrinha diz? Depois que eu tiro os dois últimos algarismos, mesmo que só tenha 2, eu somo com 1. Né? Então, gente, 0 mais 1 me dá quanto? 0 mais 1 é 1. Né? Então, qual é o século em que a Cleópatra morreu? O século I. Mas veja, temos aqui ó, ano 30 a.C. Então, se o ano é antes de Cristo, o século também tem que ser. Então, século I AC. Tá? A forma de descobrir o cálculo, a matemática é a mesma. A gente só tem que se preocupar com o AC ou com o DC. Ok? Disputa da primeira partida de futebol no Brasil em 1895. Né? Que século foi 1895? Como é que a gente descobre? Vamos tirar os dois últimos algarismos, que nesse caso é o 9 e o 5. Vamos tirar eles. Sobra o quê? O 18. Então, vamos colocar aqui. Né? O que sobrou, se eu tirar o 9 e o 5, sobrou 18. Então, 18 mais 1 igual a 19. Então, o século é 19. Eu posso deixar só assim? Não, eu tenho que colocar em algarismos romanos. Como é 19 em algarismos romanos? X. 1x. Início da pandemia da gripe espanhola, a última grande, né, pandemia antes da pandemia atual da Covid. Né? Quando foi? Em 1918, né, mais de 100 anos atrás. Em 1918, tiro os dois últimos algarismos, que seria 1 e 8. Se eu tirar 1 e o 8, o que me sobra? Isso, 19. Então, 19 mais 1 igual a 20. Então, qual é o século? Do início da pandemia da gripe espanhola, o século 20. Chegada dos portugueses ao Brasil em 1500. Tiro os dois últimos algarismos, 0
e 0. O que sobra? 15. Né? Agora, veja só. Lembrando da regrinha. O que a regrinha diz quando termina em 0 e 0? Se eu termino em 0 e 0, corto os dois últimos algarismos, ou seja, esses dois últimos zeros, sobrou 15. Não somo, tá? Quando terminar em 0, 0 eu não somo. O próprio número que sobrou, no caso 15, né, é o número do século, 15, né, XV em algarismos romanos. E para terminar, olha aí, ó, a linha do tempo, a representação do tempo em uma linha reta. Vamos organizar aqui, né, esses fatos na linha do tempo. Né? Qual é o mais antigo deles? O que está aqui antes de Cristo. Né? Então a gente vai colocar, vamos facilitar aqui, vamos colocar nos séculos. Né? Vamos colocar nos séculos. Então vamos colocar aqui 1 antes de Cristo. É o que aconteceu aqui no 1 antes de Cristo? A morte, né, da Cleópatra. E depois, qual vem depois? Qual é o mais antigo? 1895, 1918, 1500, né? Século XIX, 20 ou 15? O 15, né? Então, a gente coloca aqui na ordem, antes de Cristo, né? Vamos bem para longe dele, o século 15, tá? Posso colocar aqui ano, posso colocar aqui o 1500, estou optando aqui por botar o século, tá? Mas pode ser o ano também. Então, século 15, a gente tem lá, né, a chegada dos portugueses. Depois, né, a gente tem ali, no século próximo aqui, 19 ou 20? 19, né? A gente tem aqui o século 19. E, por fim, a gente tem, né, o século 20, já bem pertinho da gente, né, não é ainda o final. Nós estaríamos aqui no 21, né? O 20 seria antes, no século 20. Né? O que aconteceu aqui no 19? A primeira partida, né, de futebol no Brasil. Né? Primeira partida de futebol. Vou escrever aqui futebol, mas vocês escrevam completo. Tá? Primeira partida de futebol no Brasil. E, né, aqui, para fechar, século 20, né, a pandemia, né, da gripe espanhola. Opa, fugiu para lá para baixo. Né? Gripe espanhola. Tá pulando lá para baixo. Vocês, no caderno de vocês, tá? Vocês completem aqui a palavra espanhola, só não vou completar aqui, porque, né, tá indo lá para baixo. Mas eu acho que já deu para vocês terem uma ideia de como que a gente pode, né, fazer uma linha do tempo e organizá-la. Ok, pessoal? Então é isso. Né? Grato aí pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.